Vem aí, Jornal das 11. produção Rádio Brás, gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Difusora é notícia. Na Estância Turística de Batatais, 10 horas 59 minutos. STJ realiza a sessão de encerramento do semestre e apresenta balanço de desempenho da Corte. Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027. Polícia registrou ocorrências de furtos em nossa cidade. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira. Temperatura no centro de nossa cidade na marca dos 29 graus, tempo bom. Umidade relativa do ar na marca dos 43%. Está no ar. Jornal das 11. 10 horas 59 minutos, bom dia. O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas. O ministro Edson Fachin apresentou o balanço das atividades e reafirmou o compromisso da Corte com a transparência, independência e pluralidade. Carolina Chaves. Segundo Edson Fachin, a Corte encerrou o período com os seguintes números: mais de 43 mil processos julgados, integrando quase 60 mil decisões, 11 mil decisões do colegiado do tribunal, 27 novos temas de repercussão geral analisados, o que liberou mais de 42 mil processos que aguardavam um entendimento. Edson Fachin reafirmou o compromisso com a transparência, com os julgamentos de repercussão geral e com o aperfeiçoamento da gestão. Esta Corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia. Estamos sempre juntos na defesa do interesse institucional. Compreensões distintas de fatos e processos, e elas existem, como é próprio de uma Corte plural independente, são expressões de saúde institucional e não de fraqueza. O diálogo entre diferentes perspectivas jurídicas é o que confere legitimidade às nossas decisões e profundidade à nossa jurisprudência. O STJ também encerrou o semestre hoje, apresentando o balanço de julgados no período. A sessão da Corte Especial foi conduzida pelo ministro Herman Benjamin, presidente do tribunal. Fátima Uchoa. Na sessão de encerramento do primeiro semestre, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou um recorde de 260.220 processos recebidos no período, sendo quase 25 mil a mais do que de janeiro a junho do ano passado. Ele manifestou preocupação com o crescimento contínuo da demanda processual. Os números são preocupantes. Nós já estávamos inviabilizados o ano passado e a curva da inviabilização continua ascendente. O STJ julgou 291.280 processos. O número de julgamentos chega a 414.248 quando considerados agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, e baixou 265.516. Os dados correspondem à média de cerca de 7 decisões por minuto para cada ministro. Tribunal Superior Eleitoral faz balanço dos julgamentos e da preparação para as eleições 2026. A sessão foi conduzida pelo ministro Cássio Nunes, presidente do TSE. Fábio Ruas. O ministro Cássio Nunes Marques destacou que neste semestre o TSE realizou 88 sessões de julgamento. Foram 1.656 processos, sendo 336 em sessões presenciais e 1.320 virtuais. O TSE ainda lançou o Manual do Eleitor, com linguagem acessível e que vai ser traduzido para línguas indígenas. Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027. A proposta é aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
Esse foi o assunto discutido hoje na audiência pública durante o debate realizado de forma online. Também foram estabelecidas as metas nacionais do TST para 2027, que, aliás, foram firmadas com o apoio da sociedade. Por exemplo, na consulta pública feita pelo TST, as pessoas pediram que aumente o número de processos julgados pelo tribunal, dando prioridade aos mais antigos, o estímulo à inovação no judiciário e pediram também para estabelecer o trabalho decente. O próximo passo agora é encaminhar essas demandas para o CNJ e, a partir da aprovação, colocá-las em prática. A Prova Nacional Docente é um exame anual realizado pelo Ministério da Educação, o MEC, e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para apoiar a seleção de professores da educação básica pública em todo o Brasil. O secretário de Educação, Vitor Hugo Junqueira, fala sobre o prazo final para a inscrição. A Prova Nacional Docente é uma prova aplicada pelo Ministério da Educação e faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. É uma forma de unificar os concursos para que os docentes possam ter acesso a concursos públicos e processos seletivos em todo o Brasil. Então, e aí quando o governo lançou essa proposta, os municípios e estados poderiam fazer adesão a essa prova para poder compor os seus concursos públicos. E Batatais fez adesão à Prova Nacional Docente. Nós temos um concurso, Marcela, que ele está vigente até fevereiro de 2027. Então, para o próximo concurso, que nós vamos fazer o chamamento de professores, na forma que vão surgindo as vagas, nós utilizaremos a nota da Prova Nacional Docente. Então, aquele estudante, aquele professor que já é formado, que tem interesse em passar num concurso da Prefeitura de Batatais, ele precisa fazer a Prova Nacional Docente. Só que as inscrições, elas terminam agora, no dia 3 de julho. Então, é bem curto o prazo, o governo lançou agora recentemente as inscrições, está finalizando esse prazo, dia 3 de julho. Encerram as inscrições, a prova é no dia 20 de setembro, o resultado sai ainda esse ano, dia 15 de dezembro, a previsão de sair o resultado. E aí, a partir do ano que vem, aqueles candidatos que forem aprovados, eles serão convocados, por meio dos critérios de classificação, para trabalhar na Prefeitura de Batatais conforme a disponibilidade de vagas. Todas as informações estão numa página oficial do Ministério da Educação, que se você digitar lá Prova Nacional Docente, vai aparecer todas as informações sobre esse processo. Então a inscrição online é só entrar aí no site, na página e fazer a inscrição e depois pagar essa taxa. Isso, é importante, que a pessoa às vezes faz a inscrição e esquece às vezes de pagar a taxa, porque a taxa tem uns dias a mais para poder fazer o pagamento. Então entra na página da Prova Nacional Docente, só digitar lá em qualquer navegador Prova Nacional Docente, vai cair direto na página da inscrição do Ministério da Educação, do INEP. O candidato preenche as informações ali. Na hora de fazer a seleção, ele pode indicar os municípios nos quais ele quer concorrer às vagas, porque não é apenas Batatais que vai utilizar a Prova Nacional Docente aqui na nossa região. Outros municípios, Sertãozinho já fez o uso, Franca já vai fazer o uso também. Então tem vários municípios aqui da região que a pessoa pode se inscrever e depois pleitear vagas não apenas em Batatais, mas nesses outros municípios também. Qual o valor da taxa, Vitor? O valor da taxa é R$ 85,00, que o governo tem cobrado. Já teve uma fase de isenção de inscrições, muitos já até fizeram essas inscrições, mas quem agora perdeu o prazo de isenção tem que pagar a taxa de R$ 85,00. Lembrando que para estudantes de pedagogia, estudantes de licenciatura de uma forma geral, que estão no último ano, há uma isenção, eles não pagam a inscrição porque é uma prova obrigatória. Então, com isso, nós queremos qualificar o nosso processo de seleção para que possamos ter melhores professores atuando nas nossas escolas e, com isso, claro, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Mudando de assunto, o setor de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde ganhou mais um reforço para o trabalho dos servidores públicos que atuam no combate às endemias. Os agentes receberam novos uniformes, mudança que ajuda a população a identificá-los melhor, facilitando o reconhecimento das equipes durante as visitas aos imóveis. A nova vestimenta já está em uso na força-tarefa da limpeza que acontece esta semana no bairro Sion. Chegou essa nova remessa de uniformes para a gente, fazer um agradecimento à administração, na figura do prefeito, do vice-prefeito e todos os demais envolvidos. A gente passou por uma mudança, uma atualização no visual, como vocês podem ver o nosso uniforme hoje. A camiseta é cinza com a nossa identificação no bolso, uma calça jeans com a identificação da calça também.
E a partir de hoje, todos os agentes da cidade estarão utilizando esse novo uniforme. Se aparecer alguém com qualquer uniforme diferente, numa cor diferente, desconfie, porque não faz mais parte do nosso esquema de trabalho. Os agentes contam sempre com um crachá de identificação também. Se a pessoa tiver alguma dúvida, solicite o crachá, não tenha vergonha. Se ainda tiver em dúvida, ligue no nosso setor para poder obter mais informações daquele agente, que o nosso intuito é estar ajudando a população. E a gente trabalha uniformizado justamente para facilitar a identificação. É um trabalho essencial, essa visita de porta em porta, vistoria em todas as casas. Esse é o nosso principal trabalho, é através disso que a gente consegue combater essa doença que assola tanta gente. O pessoal lembra de 2024, a crise que a gente teve. Então, eu faço um apelo à população que nos deixe entrar nas suas residências. A vistoria é rapidinho, não dura mais do que 5 minutos, mas é um trabalho essencial, que nós somos treinados. Então, é uma coisa muito rápida. 5 minutinhos a gente entra, faz a vistoria e garante a sua segurança e dos seus familiares. E a equipe de vocês está aqui, né, no bairro, aqui no Sion, né, realizando um mutirão, né? Então, a gente está aqui no Sion hoje fazendo uma força-tarefa. Toda a equipe da cidade veio para o Sion hoje. A gente vai estar aí ao longo do dia inteiro fazendo a vistoria nas casas, entendeu? Se porventura faltar alguma coisa, a gente vai estar por aqui amanhã também, mas a gente está com essa força-tarefa aqui hoje. Só para reforçar uma informação importante, ao receber a visita de um agente de combate às endemias devidamente identificado, facilite o acesso à residência para que ele possa realizar o trabalho de prevenção e combate ao Aedes aegypti. Uma simples vistoria no imóvel pode evitar focos do mosquito e transmissão de doenças. E o Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, é considerada a primeira divisão da modalidade em Varginha. Todos os anos, os jogos da competição movimentam a cidade com a participação de centenas de jogadores, além de comissões técnicas, equipes de arbitragem e, claro, as torcidas. Em 2026, 18 equipes vão em busca do grande título que estará em jogo a partir de agosto. Em reunião realizada na semana passada, a CEMEL realizou o sorteio das chaves e apresentou as regras da disputa. Então, a gente fez, né, a reunião com as equipes, onde a gente colocou tudo sobre o que é a competição, né, a forma que foi usada o ano passado, né, e que nós, como organizador, gostaríamos que foi bem sucedida, repetisse. A gente posicionou algumas situações que a organização acredita que seria o ideal, mas como a gente tem, né, a democracia aí, a gente ouviu as equipes para, se houvesse alguma mudança, algumas situações assim, que pontuasse para a gente poder, num debate, definir. Então, definiu por algumas situações que as equipes acreditam ser melhor para a competição, né? A organização ela tem o que ela pontuou para eles que seria interessante manter, mas pela maioria chegou num consenso de fazer algumas mudanças. Uma das mudanças, por exemplo, a exemplo aí seria até a condição das substituições, que hoje o campeonato ano passado era 7 substituições em 4 paradas. Aí, ouvindo a maioria das equipes, uma boa maioria, pediu para que mudasse um artigo. A gente pegou e fez então uma mudança, que é a novidade, que vai ser 11 atletas com as 4 paradas. Esperamos aí que dentro da competição, desenrolar, funcione bem, né? Deixando bem claro que a organização posicionou que a ideia seria manter o que a gente combinou ano passado. Mas como a maioria definiu, a gente então, por exemplo, essa seria uma das mudanças. Hernani, fala pra gente, né, quantas equipes vão participar, né? O chaveamento também já foi sorteado. Quem quiser saber onde pode consultar? Isso, no Instagram da Prefeitura, né? Sempre tem aí as equipes participantes, né? O campeonato se divide em 3 chaves, chave A, B e C, com 6 equipes cada uma delas, e consequentemente as classificações está toda dentro desse contexto que as equipes já têm o conhecimento, que o ano passado foi bacana. Isso de alguma forma a gente vai manter, né, dentro da situação. Uma pequena mudancinha lá que eles pediram, que a gente fez também, que esse ano vai ser dessa maneira: o primeiro vai pegar o 16º, o segundo o 15º, o terceiro o 14º, e assim vai até
as condições aí pro mata, né? Porque não é jogo de ida e volta, é um jogo somente de ida, a gente classifica como mata da competição. E quantas equipes e quando começam os jogos? Então, são 18 equipes, né? Dividido em 3 chaves, conforme eu falei. E a ideia, a expectativa nossa é para que dia 2 de agosto, né, a gente já tenha as rodadas cheias nos estádios de rotina, né? Que é na primeira fase o Rubro Negro, a Semel, o Nego Horácio e o Melão, consequentemente, para a fase de semifinal e final, conforme acordado com as equipes, né? Que é o que a gente tem nesse contexto para tá dando a sequência aí na competição. Agora as equipes se programarem para os jogos, né, e a população também prestigiar, que é um momento muito esperado por todos, né, Hernani? As competições da Semel, elas são esperadas, as de futebol. Sim, principalmente, né, tradicionalmente a gente tem o desafio dos campeões, né, onde a gente pega o campeão do Amador com o campeão do Bairrão para fazer um jogo que é feito no Melão, vai ser dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no estádio do Melão, com essas duas equipes, o Libertas, que foi campeão amador, e o Canaã, que foi o campeão do Bairrão. Aí, dia 26, o convite está feito, e a gente pede também para a população, né, a campanha do quilo, sempre que a gente tem essas oportunidades, para a gente poder levar. Não vai deixar de entrar, não vai deixar de ver o jogo, se não levar o alimento. Mas seria um momento oportuno aí para a gente poder fazer o bem a quem tem a necessidade aí. De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a abertura do Amadorzão será realizada no dia 2 de agosto. A competição terá jogos nos campos da Semel, Nego Horácio e Rubro Negro. 11h25, a seguir, polícia registrou ocorrências de furtos em nossa cidade. Ajude a Pai Batatais a continuar oferecendo assistência social, educação especializada e saúde a quem precisa. Vem com a gente e concorra a um Fiat Mobi 0 km. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 19 de dezembro. Adquira já o seu. Acesse apaibatatais.org.br ou ligue 16 3661 6000. Apoio e incentivo. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora, a rádio do jeito que você gosta. Interrompemos a programação para uma notícia urgente. O despachante Dunga já está recebendo o IPVA e o licenciamento 2019. E importante, você não receberá mais o aviso pelo correio. Fique atento aos vencimentos, evite filas em bancos, multa pesada e cobrança de juros por atraso. Entre em contato o mais rápido possível com o despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. No despachante Dunga você pode parcelar o licenciamento ou recolhimento do IPVA junto com todos os débitos existentes do veículo em até 12 vezes nos cartões. Despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. Amador de Barros 116 3761-2641. Cobrimos qualquer orçamento anunciado. Cássia Rodrigues de Andrade. Atualmente eu moro em Goiânia, mas a gente era do município de Anicuns. Meu pai criava gado Nelore. Aí meu irmãozinho foi passar a mão no bezerrinho lá. Aí a vaca veio de lá correndo para atingir meu irmão, só que a minha mãe gritou na hora, Divino Pai Eterno. Na hora que ela gritou, a vaca babava em cima do meu irmão, tremia todinha, mas não conseguiu atingir meu irmão. Meu irmão bebezinho, meu irmão acho que tinha uns 2 anos de idade e não conseguiu fazer nada. Aí meu pai chegou, tirou a vaca dele lá e a vaca muito brava, muito nervosa, mas não conseguiu fazer nada. Graças ao Divino Pai Eterno. A Difusora está apresentando Jornal das 11. 11h28. O Ministério Público Federal está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio para estudantes de Direito nas unidades de Ribeirão Preto e Franca. Na região, a previsão é de que os selecionados sejam incluídos em um cadastro de reserva. Os interessados devem estar matriculados em uma das universidades conveniadas à Procuradoria da República em São Paulo, além de terem concluído o mínimo de semestres determinados em edital.
de acordo com a duração de cada curso. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 2 de novembro pelo site do Ministério Público Federal. A seleção será feita por meio de provas de múltipla escolha e dissertativa prevista para 8 de novembro. A avaliação será presencial e seguirá os protocolos de saúde definidos pelos órgãos responsáveis, como uso obrigatório de máscara facial e medição de temperatura. O resultado será divulgado pela internet até o final do mês de novembro. 11h29, notícias da polícia com Valdevino Júnior. Qualidade multiplicada por 3. Carinho pelo cliente multiplicado por 3. Excelência, tradição e o melhor atendimento de Batatais. Tudo isso multiplicado por 3. São 3 unidades para seu carro e você terem aquele atendimento especial que só o Posto São Paulo pode oferecer. 38 anos de amor por nossa cidade. Combustíveis originais e autenticados, serviços de troca de óleo, filtro e lavagem personalizados. E além de tudo isso, o Posto São Paulo 3, a melhor loja de conveniência da cidade. Posto São Paulo, amor por Batatais e prazer em servir. Uma mulher de 34 anos morreu em um acidente de trânsito entre uma moto e um caminhão no cruzamento da Avenida Dom Pedro I com a Rua Espírito Santo, em Ribeirão Preto. Segundo os bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Ela estaria na garupa da motocicleta que teria sido arrastada pelo caminhão. O condutor da moto, que seria seu namorado, não ficou ferido. O motorista do caminhão alegou que o veículo teria perdido o freio. As causas do acidente, contudo, deverão ser apuradas ainda pela Polícia Civil. Morreu também o entregador Bruno Nanatael dos Santos, de 29 anos, que se envolveu em um grave acidente na rua Frei Germano, na estação em Franca, quando bateu na traseira de um caminhão, prestava serviço para a CPFL. Bruno estava internado na Santa Casa e nas imagens foi possível que o motorista sai da rua General Osório e entra na Frei Germano, sentido centro-bairro. Em seguida, o entregador bate com violência na traseira do caminhão da CPFL, que estava mantendo reparos. Apesar do local estar sinalizado, foi possível que a motocicleta não diminuiu a velocidade e houve esse acidente grave. O advogado Renan Bortoleto, que disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Ribeirão Preto pelo PP, recebeu apenas 85 votos na eleição realizada no último domingo e não foi eleito. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, suspeita que a candidatura de Renan tenha sido apoiada pelo PCC. O advogado foi alvo de mandato de busca e apreensão na operação deflagrada na última semana pelo Ministério Público e Polícia Militar. Ele disputou as eleições porque as investigações sobre a ligação com a organização criminosa ainda está em andamento. Segundo o GAECO, Renan já trabalhou como advogado dos membros da facção. A facção criminosa teve cuidado em indicar a pessoa para este posto, colocando alguém que estaria acima de qualquer suspeita. Uma pessoa ficha limpa, disse o promotor Leonardo, que atua no caso. O Ministério Público informou que documentos e cartas possíveis enviadas ao sistema penitenciário foram apreendidas nos endereços do candidato a vereador de Ribeirão Preto. Computadores e diversos telefones celulares também foram encaminhados para a perícia. A DIG sobre entorpecente, em Ribeirão Preto, encontraram 225 cápsulas de cocaína na Avenida João Pessoa, no Jardim Aeroporto. De acordo com a polícia, o imóvel era utilizado para armazenar entorpecentes, pois seria distribuído em pontos de tráfico. O homem de 23 anos foi preso. Além da cocaína, foram encontrados 13 mil cápsulas vazias, um caderno com anotações e R$7.000. A outra apreensão ocorreu na rua Galão, na região de Jardim Alexandre Balbo. No imóvel foram localizados 17 tijolos de maconha dentro da mala. O suspeito tem 19 anos de idade, não estava no local, mas documentos de identidade e seu nome foram encontrados na residência. E aqui nossa cidade, está tudo tranquilo, tomara que continue assim, né, Lobes? Mas se precisar de segurança, você pode ligar 153 na Guarda Municipal Lincoln Braga, 197 na Civil ou 190 Militar. Bom dia. 11h37, última nota. O Instituto Butantan recebeu na tarde desta quarta-feira, 28 de outubro, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a importação
das 40 milhões de doses da Coronavac. O pedido, somado à última liberação, realizada na sexta-feira, dia 23, totalizam as 46 milhões de doses previstas no acordo firmado com a farmacêutica Sinovac. O primeiro lote liberado pela Anvisa, com 6 milhões de doses, virão prontas para aplicação. A nova remessa chegará em formato a granel, ou seja, bulk, para ser formulada e envasada pelo Butantan, que já conta com toda a estrutura necessária para o processamento do imunizante. Este é mais um passo importante para a disponibilização da Coronavac, que será aplicada somente após a aprovação e registro da Anvisa, assim que os resultados de segurança e eficácia forem comprovados. Com esta nova aprovação, o Instituto Butantan segue em tratativas com a farmacêutica Sinovac Biotech para a liberação da matéria-prima e posterior envio ao Brasil. A Coronavac está sendo testada em 13 mil voluntários de 7 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. O estudo de fase 3, coordenado pelo Instituto Butantan, já conta com mais de 9 mil participantes vacinados, todos profissionais da saúde, na linha de frente no combate ao coronavírus. Na última semana, o governador João Dória e o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, confirmaram a criação de 6 novos centros de pesquisa, totalizando 22, para a ampliação da testagem, o que permitirá a celeridade do processo de comprovação da eficácia da vacina Coronavac. 11h39, termina aqui o Jornal das 11 desta quinta-feira. Na sequência, Difusora nos Esportes. Na velocidade do nosso tempo e os inúmeros acontecimentos de todo dia, o dia todo, exige do rádio uma performance dinâmica, com jornalistas e repórteres responsáveis para você se informar muito bem antes de tomar decisões. Depois de 7 décadas fazendo jornalismo, a Difusora Batatais é a mais respeitada fonte de informação da cidade, mostrando sempre relevantes fatos e acontecimentos para o ouvinte formar sua opinião sobre tudo. Informações chegam de todo lado. Em qual confiar? Mantenha o rádio ligado e tenha sempre com você a Difusora, que já frequenta diariamente sua casa, seu carro ou seu smartphone com a melhor informação de Batatais. Liderança não se compra, se conquista. Jornalismo Difusora. 70 anos de informação sem distorção. Notícias do esporte. 11h44. Bom dia em campo, Difusora nos Esportes desta quinta-feira. Hoje é 29 de outubro de 2020. Corinthians perdeu mais uma ontem agora pela Copa do Brasil. Difusora, você está ligado. Você está ligado na Difusora. Interrompemos a programação para uma notícia urgente. O despachante Dunga já está recebendo o IPVA e o licenciamento 2019. E importante, você não receberá mais o aviso pelo correio. Fique atento aos vencimentos, evite filas em bancos, multa pesada e cobrança de juros por atraso. Entre em contato o mais rápido possível com o despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. No despachante Dunga você pode parcelar o licenciamento ou recolhimento do IPVA junto com todos os débitos existentes do veículo em até 12 vezes nos cartões. Despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. Amador de Barros 116 3761-2641. Cobrimos qualquer orçamento anunciado. Quando o seu dia começa, o jornalismo da Rede TV já está trabalhando para você. Às 7 da manhã, ao vivo de Brasília, Júlio Mosquera comanda Brasil TV. As primeiras informações do Brasil e do mundo. Debates e entrevistas sobre os assuntos que serão notícia durante o dia. Brasil TV, às 7 da manhã. Na Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV. Difusora 1080. 11h49, vamos a um podcast na bola.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola, com o resumo dos resultados de ontem. Corinthians perde e se complica na Copa do Brasil. No duelo de ida das oitavas, disputado na casa do Timão, a equipe fez um jogo fraco contra o América, que ficou no 0-0 até os 43 do segundo tempo. Foi quando o goleiro Cássio errou uma saída de bola, a equipe visitante aproveitou e Marcelo Toscano fez 1-0 para os mineiros. Resultado que obrigará o Corinthians, que vive um momento complicado, a buscar uma vitória fora de casa, semana que vem, na volta. Depois da partida, o técnico Wagner Mancini disse que os atletas precisam mostrar uma outra atitude e revelou que ficou bastante irritado. O jogo ele não foi aquele jogo que nós esperávamos, né? O Corinthians ele teve a bola nos pés a maior parte do tempo, mas não produziu aquilo que tinha que produzir. Essa é a verdade. E por isso a gente acabou não chutando bola a gol. É óbvio que isso me preocupa e muito, porque tudo está baseado na personalidade que a gente tem que ter dentro de campo para executar as jogadas. Eu tenho incentivado os jogadores ao 1 contra 1, a tentar as jogadas, e às vezes as jogadas são desenhadas para isso, e no momento em que o jogador toma a decisão de tocar, ou toma a decisão de tocar para trás. Eu me irritei muito no primeiro tempo com isso. Ainda nos jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo fez 1-0 no Atlético Paranaense, em Curitiba. O Inter bateu o Atlético Goianiense por 2-1 na casa do rival e na Vila, Santos e Ceará ficaram no 0-0. Aliás, foi uma péssima quarta-feira para os times paulistas. O São Paulo entrou em campo na Argentina para o jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana, contra um Lanús que não disputava uma única partida há 7 meses e perdeu por 3-2, com direito a 2 gols do atacante Sandy, de 40 anos. Questionado sobre a derrota diante de uma equipe totalmente sem ritmo de jogo, o técnico Fernando Diniz, que voltou a sofrer pressão, preferiu dizer que o tricolor enfrentou um adversário descansado. Pode falar que a gente está numa sequência muito carregada de jogos. A gente jogou domingo à noite, tivemos que viajar para cá, então a gente pode falar também que a gente estava cansado e o Lanús descansado. Isso aí depende do contexto que cada um quer fazer a pergunta. O motivo da derrota foi erros que a gente não podia ter cometido, principalmente erros da bola parada. O Volpe praticamente não fez nenhuma defesa importante no jogo. A gente, além dos 2 gols, a gente conseguiu colocar 2 bolas na trave. A gente teve um gol anulado de maneira, no mínimo, questionável. Então o time, a gente tem que contextualizar o jogo. Acho que a gente não estou contente com o resultado da partida, principalmente com os 3 gols tomados. Mas acho que a gente tem evoluído, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo no que diz respeito a tomar gols. A gente tem que arrumar um jeito de parar de tomar gols, a gente tem tomado um número excessivo de gols. Também pela Sul-Americana, o Vasco venceu o primeiro duelo com o Caracas, no Rio, por 1-0. E hoje tem Melgar e Bahia. Já pela Copa do Brasil, Grêmio e Juventude, Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem nesta quinta o jogo de ida das oitavas. 11h53, mais um técnico português pode estar desembarcando no Brasil. E para assumir, o Palmeiras. A procura do Palmeiras por um novo treinador está perto de acabar. O português Abel Ferreira, de 41 anos, atualmente no PAOK da Grécia, negocia para assumir a equipe. Mas quem é o escolhido pela diretoria? Segundo o próprio, um estrategista. E isso ele traz desde os tempos em que era apenas mais um fã do jogo de computador, né, o Football Manager, no qual você simula a vida de um treinador. Sempre escolhia times menores para conseguir bater os grandes, justamente com a estratégia que carrega até em seus conceitos. Abel Ferreira diz não ter um estilo assim de jogo definido. Gosta de adaptar suas táticas à sua maneira de atuar de acordo com o adversário. Abel Ferreira tem como mentor um conhecido do futebol brasileiro, Jesualdo Ferreira, que dirigiu o Santos neste ano. Foi dele que extraiu o lado professor que tenta passar para os seus jogadores. O português gosta de ser minucioso ao passar as funções
e explicações a seus atletas. Tanto no Braga de Portugal como lá no time da Grécia, os times de Abel Ferreira se notabilizaram por boas campanhas, sempre fazendo muitos gols, né? O PAOK, porém, não avançou até a fase de grupos da principal competição de clubes do continente. A equipe grega foi eliminada pelo Krasnodar da Rússia na última eliminatória. Nesta quinta-feira, o time grego volta a campo para enfrentar o Granada pela competição europeia. A tendência é que, após esse jogo, Abel Ferreira acerte os últimos detalhes e seja anunciado como novo técnico do Palmeiras. 11h55, termina aqui o Difusora nos Esportes desta quinta-feira, né? Continue sintonizado aí nos 1080 da sua Rádio do Povo e curtindo a programação da Difusora Batatais. A todos, forte abraço, boa tarde. No quarto, na cozinha, na cidade, na roça, em todo lugar. Difusora. Primeiro lugar em qualquer lugar. Na fazenda, no sítio, na chácara, na barranca do rio. Difusora. Primeiro lugar em todo lugar.